Son Gohan. Quando tocamos no nome desse personagem de Dragon Ball Z, muitos fãs sentem um gosto amargo na boca e trazem em mente palavras como desperdício, fracasso, mal aproveitado. Mas e se eu te disser que estamos olhando da forma errada para esse personagem? Nesse vídeo vamos entender a razão de Gohan ter sido retratado da forma que foi no anime, por meio do paradoxo da força, que explica como o personagem mais forte do anime, ou com maior potencial, não utiliza seus poderes, e com isso acaba ficando tão atrás a ponto de ser considerado um dos mais fracos da obra. Então, se prepare e fique comigo até o final, pois tenho certeza que você vai se surpreender com esse vídeo. Desde o começo da obra, Gohan é descrito como alguém que possui um poder oculto, diferenciando ele de todos os Saiyajins até aquele momento. Enquanto os Saiyajins, como Goku e Vegeta, dependiam de treinamentos muito intensos e Zenkais, que é a habilidade que todo Saiyajin possui de após cada batalha voltar mais forte, enquanto eles dependiam desses mecanismos para aumentar seus poderes, para Gohan era mais fácil. Seu poder oculto aparecia em momentos de fúria, fazendo com que ele pudesse se equiparar ou até mesmo superar os demais guerreiros. Porém, esse não é o único ponto que diferencia Gohan dos demais Saiyajins. Enquanto os Saiyajins puros são feitos para as batalhas, para sentir prazer com elas e para sempre buscar por mais e mais poder, Gohan não se atrai pelas batalhas. Isso nunca foi o que o personagem buscava, apesar de ter sangue Saiyajin. Sua natureza de ser uma pessoa dócil e gentil, pendendo mais para o seu lado humano, o que acaba por lhe causar grande sofrimento ao longo das batalhas, como você vai perceber ao longo desse vídeo. Ao longo de toda a obra, o poder oculto de Gohan nunca se manifesta como resultado de superação ou desejo pessoal, mas sempre como resposta a sentimentos negativos profundos: medo, raiva, culpa e perda. Desde muito pequeno, ele é constantemente exposto a situações traumáticas que o forçam a despertar uma força que ele nunca pediu para ter. Com o tempo, ficar mais forte deixa de ser uma conquista e passa a ser uma reação. Para Gohan, o aumento de poder não representa evolução, mas a lembrança de que algo deu muito errado para que aquela força precisasse surgir. É ainda na infância que os traumas de Gohan começam a se formar. Ele vê seu pai ser atacado diante de seus olhos e logo em seguida ser sequestrado por Raditz, permanecendo preso e completamente impotente. Nesse momento, Gohan tem o primeiro acesso ao seu poder oculto, uma explosão de força movida pelo desespero, mas que ainda assim não é o suficiente. Mesmo liberando esse poder, Goku acaba morto, bem diante dele. A mensagem que se grava no inconsciente de Gohan é cruel: nem mesmo quando ele desperta sua força máxima, aqueles que ama são salvos. Logo após esse evento, Gohan é submetido a um treinamento brutal com Piccolo, que até então ainda era um inimigo. Ser arrancado da própria casa, forçado a sobreviver sozinho e treinando por um antigo vilão já seria o suficiente para abalar profundamente qualquer criança. No caso de Gohan, isso se torna a base de um psicológico marcado pelo medo, pela culpa e pela rejeição inconsciente da própria força. Ainda durante o treinamento com Piccolo, Gohan passa a enxergar no antigo vilão uma figura de autoridade, alguém que o orienta, molda e prepara para a batalha. Piccolo lhe ensina como ser forte, mas nunca o ensina a querer ser forte. A força para Gohan não nasce do desejo, da curiosidade ou do prazer em evoluir, mas da obrigação. Em nenhum momento, esse processo é apresentado como algo positivo ou realizador. A mensagem é sempre a mesma: você precisa ficar mais forte porque uma nova ameaça está chegando. Isso contrasta diretamente com Goku, para quem o treinamento é quase um fim em si mesmo. Goku treina porque ama treinar, porque sente prazer em ultrapassar seus próprios limites. Essa diferença se torna ainda mais evidente em Dragon Ball Super, onde vemos Goku treinando diversas vezes sem qualquer ameaça iminente, apenas pelo simples desejo de ser mais forte. Gohan, por outro lado, carrega a força como um dever imposto, nunca como uma escolha pessoal. Após um treinamento imposto à força, chega enfim o momento do confronto contra os Saiyajins. E o desconforto de Gohan diante daquela situação é evidente. Ele não quer lutar. Tudo o que deseja é que aquele pesadelo termine o mais rápido possível. No entanto, o que ele encontra é apenas mais traumas. Gohan é obrigado a presenciar a morte de pessoas próximas uma após a outra. Yantia sendo brutalmente explodido pelos Saibamens. Chaos se sacrificando inutilmente na tentativa desesperada de deter Nappa. Ten Shinhan esgotando cada resquício de energia para vingar o amigo, apenas para também perder a própria vida. E por fim, o golpe mais cruel: Piccolo, a primeira figura com quem Gohan havia criado um verdadeiro laço em meio ao caos. Morre ao se colocar entre ele e o ataque de Nappa. Nesse ponto, a mente de Gohan já está profundamente abalada. E o mais trágico é perceber que esse padrão não apenas se repete, mas se torna permanente ao longo de toda a obra. Em Namekusei, o perigo
Goku atinge uma escala completamente diferente. Essa é talvez uma das sagas mais sufocantes de toda a obra, não apenas para Gohan, mas até para os próprios espectadores. A sensação constante é a de que a morte está sempre à espreita. Gohan se vê cercado por ameaças sucessivas. Vegeta, que até então ainda era um inimigo imprevisível, as forças especiais Ginyu, que transformam o campo de batalha em um verdadeiro jogo de terror, e acima de tudo, Frieza, a personificação do genocídio e da crueldade. É diante dele que Gohan presencia Kuririn ser explodido sem qualquer esforço, reafirmando o quão impotente ele realmente é. Em Namekusei não existe segurança, não existe descanso, não existe vitória duradoura. A todo momento o risco da morte se impõe, e mais uma vez o padrão se repete. O poder de Gohan só emerge quando tudo já deu errado, quando alguém já morreu, quando o trauma já está instalado. Diante disso, fica a pergunta inevitável: é justo culpar Gohan por passar a odiar as batalhas e não se interessar por buscar aprender mais sobre o seu potencial oculto, quando para ele lutar sempre significou sobreviver a um massacre? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Porque aqui chegamos a um dos pontos mais importantes de toda a trajetória de Gohan. Em nenhum momento ele realmente tem o poder de escolha. Todos ao seu redor falam sobre o seu potencial, exaltam a força que ele ainda não domina, projetam nele expectativas e responsabilidades. Mas ninguém para pra perguntar se esse é de fato o destino que ele deseja seguir. Aquilo que deveria ser uma bênção passa a se transformar em um fardo. O potencial oculto deixa de ser uma possibilidade de crescimento e se torna uma sentença, a obrigação de carregar uma força que ele nunca pediu, mas que todos esperam que ele use quando tudo começar a desmoronar. Mais adiante, na saga Cell, Gohan é lançado em uma batalha contra o vilão mais perigoso daquele momento, praticamente no escuro, sem um plano claro, sem orientação emocional e sem compreender exatamente o que se espera dele. Ao longo do confronto, Gohan começa a perceber que para salvar aqueles ao seu redor, precisaria liberar todo o seu verdadeiro poder. O problema é que esse poder nunca esteve sob seu controle. Como despertar algo que sempre surgiu de forma involuntária? Como acessar um potencial oculto que só se manifesta em situações de extrema dor e perda? Muitos defendem que essa era a única opção e que Goku não errou. Mas essa leitura ignora um ponto crucial. Goku projeta em Gohan a própria mentalidade. Para Goku, liberar poder é libertador, é prazeroso, é o ápice da evolução pessoal. Para Gohan, no entanto, isso é aterrorizante. Foi no fim uma aposta perigosa. O despertar de Gohan só acontece graças à morte do Android 16, e ainda assim por um gatilho emocional extremo. Mas e se não tivesse acontecido? E se não houvesse o 16 naquele momento? E se em vez disso, um dos guerreiros Z tivesse morrido? Não havia garantia alguma de que o poder despertaria. O plano de Goku dependia do trauma do seu próprio filho, e isso poderia ter dado terrivelmente errado. Gohan desperta o Super Saiyajin 2, mas esse momento está longe de ser fruto da vontade de vencer ou do prazer em superar limites. Diferente de Vegeta, que alcança o Super Saiyajin movido por uma obsessão quase doentia em superar Goku e que mais tarde ultrapassa esse próprio limite pelo mesmo impulso novamente, a transformação de Gohan nasce de um lugar muito mais sombrio. O Super Saiyajin 2 não surge como conquista, mas como consequência da culpa. Culpa por ter hesitado, culpa por não ter agido antes, por ter permitido que o sofrimento se acumulasse até o ponto da perda irreversível. A força, nesse instante, não é libertadora, ela funciona como uma punição emocional. Gohan não se transforma porque quer ser mais forte, mas porque já é tarde demais para não ser. Ao final da saga, Gohan finalmente derrota Cell, mas essa vitória cobra um preço psicológico altíssimo. Ele vence o vilão, mas perde o pai. O momento que deveria representar sua consagração como herói se transforma para ele em mais uma confirmação cruel. Toda vez que precisa liberar seu verdadeiro poder, a morte se faz presente. Quando não é a perda de alguém querido, é a destruição em escala absurda. Na mente de Gohan, a força deixa de ser símbolo de salvação e passa a estar inevitavelmente associada ao luto, à culpa e ao medo de destruir tudo ao seu redor. Vencer Cell não o liberta, apenas aprofunda sua rejeição inconsciente ao próprio poder. Diante de tudo isso, não chega a ser surpreendente que após a saga Cell, durante os 7 anos de paz que se seguem, Gohan opta por não treinar, afastar-se do mundo das artes marciais e dedicar-se aos estudos, um desejo que ele carrega desde o início da obra. Essa decisão não nasce da covardia, mas de uma fuga consciente de tudo aquilo que o feriu profundamente. Para Gohan, lutar sempre significou perder alguém, destruir algo ou carregar culpa. Pela primeira vez em sua vida, ele tem a oportunidade de escolher, e ele escolhe viver, escolhe a normalidade, a paz e um futuro que não esteja condicionado à violência constante. Não é fraqueza, é a tentativa de reconstruir a própria identidade longe da dor que sempre acompanhou o seu poder. Ainda assim, como já diz aquela velha frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Gohan sabe que não é como os outros humanos.
Mesmo sem qualquer apreço pelo mundo das batalhas, ele tem consciência que carrega uma força capaz de proteger os mais indefesos. É a partir dessa noção que ele passa a usar seus poderes de forma contida, ajudando as pessoas sempre que pode, até adotar a identidade do grande Saiyaman. Mais do que um disfarce, essa persona representa uma tentativa de equilíbrio. Gohan busca exercer seu senso moral e seu lado humano, sem repetir os horrores do passado. Ele não quer viver para lutar, mas também não consegue ignorar o sofrimento alheio. O Saiyaman nasce exatamente desse conflito. O desejo de ajudar sem que sua força volte a custar tudo aquilo que ele conquistou como pessoa. Gohan é, por essência, um personagem profundamente diferente de Goku e Vegeta. Enquanto ambos nasceram para o combate, movidos por uma vontade quase instintiva de se tornarem cada vez mais fortes, encontrando prazer, identidade e propósito nas batalhas, Gohan nunca compartilhou desse impulso. Para ele, lutar não é um desejo, mas uma circunstância. O mundo das batalhas não o atrai, ele apenas o tolera quando não existe outra opção. Onde Goku e Vegeta veem desafio e realização pessoal, Gohan enxerga responsabilidade, medo e sacrifício. Essa diferença não o torna inferior, apenas mais humano. Diante de tudo isso, o declínio de poder de Gohan se torna perfeitamente compreensível. Não se trata de descuido, preguiça ou falta de responsabilidade, mas de uma escolha consciente. Treinar para Gohan significa se reconectar com um lado de si mesmo que por muito tempo esteve associado apenas à dor, à perda e ao sofrimento. Ao se afastar das batalhas, ele não está abandonando seu potencial, está tentando se proteger das cicatrizes que esse poder sempre reabriu. Sua fraqueza aparente não é um erro de caráter, mas uma consequência lógica de uma mente que aprendeu a associar força à tragédia. É justamente por tudo isso que a abordagem de Dragon Ball Z e mais para frente de Dragon Ball Super causa tanta frustração. A obra ignora toda a complexidade psicológica construída ao longo dos anos e reduz o arco de Gohan a uma explicação simplista. Ah, ele está fraco porque não treinou e ponto final. Essa leitura rasa apaga camadas inteiras do personagem, desconsidera seus traumas, suas escolhas conscientes e o conflito interno que sempre definiu sua relação com a força. O resultado é um empobrecimento narrativo que transforma um dos personagens mais humanos da franquia em apenas mais um exemplo de descaso de roteiro, e inevitavelmente afasta justamente os fãs que poderiam se conectarem com sua trajetória. É impossível não traçar um paralelo com a vida real. Quantas pessoas com enorme potencial escolhem não explorá-lo justamente porque sabem o peso que ele carrega? Expectativas constantes, cobranças intermináveis, a possibilidade de novos traumas e muitas vezes a solidão que vem junto de se destacar. Assim como Gohan, há quem prefira abrir mão do quanto poderia ser para preservar quem já é. E talvez você já tenha vivido algo parecido, ou conheça alguém que vive. Sinta-se livre para falar sobre isso nos comentários, porque no fim, esse paradoxo da força não pertence apenas à ficção. Você enxerga Gohan como alguém fraco por não lutar, ou forte por escolher outro caminho? Eu vejo Gohan não como um personagem fraco, mas como alguém verdadeiramente forte. Forte o suficiente para se recusar a continuar sendo aquilo que o machucou. Sua jornada não é sobre perder poder, mas sobre escolher um caminho diferente daquele que lhe foi imposto desde a infância. Se esse vídeo conseguiu te fazer enxergar Gohan por uma nova perspectiva, ou até refletir sobre momentos da sua própria vida em que a força e dor caminharam juntas, então ele já cumpriu seu propósito. Eu sou o Void, um forte abraço e até o próximo vídeo.